Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 6, agora referente ao capítulo 2 do nosso curso de Física 1. Para essa aula, nós vamos falar aí a respeito de deslocamento, tempo, velocidade média e também vamos definir o que vem a ser a velocidade instantânea. Então, prepare seu caderno e vamos começar? Então, vamos dar início aí ao nosso estudo da parte de cinemática. Já é aí o comecinho da parte de cinemática, tá certo? Movimento unidimensional. Bom, vamos começar aí no estudo do deslocamento, tempo e velocidade média. Bom, tenha em mente que a velocidade ela é uma grandeza vetorial, portanto, ela tem direção, sentido e módulo, tá? Magnitude, seu valor numérico, ok? Bom, mas muitas vezes nós queremos nos referir aí à parte escalar, velocidade escalar. Quando falamos aí de velocidade escalar, nós vamos falar aí do espaço percorrido ou da distância efetivamente percorrida, tá certo? Mas muitas vezes queremos tratar aí da velocidade vetorial, portanto, nós vamos falar do deslocamento, tá? Vamos lá, vamos pegar aqui então uma figura que vai nos auxiliar a descrever mais ou menos o que nós queremos colocar. Então, vamos pegar aí um veículo, tá certo? No instante inicial T1, ele se encontra na posição x1, tá? Bom, ele se desloca até a posição final, olha só, x2, isso no instante T2. Bom, podemos então encontrar o seu deslocamento, que é exatamente a variação na sua posição, tá? x2 menos x1, tá certo? No intervalo de tempo de T2 menos T1. Portanto, olha, podemos definir o que vem a ser a sua velocidade média, que nesse caso até calha de coincidir com a velocidade escalar média, tá certo? Δx sobre ΔT, ok? No sistema internacional de unidades, metros por segundo. Essa segunda notação aqui, vocês vão observar que eu vou utilizar muito mais do que a primeira. No entanto, as duas são válidas sem problema nenhum, elas são extremamente idênticas, ok? Bom, vamos pegar aqui um exemplo, olha, vamos pegar em que no instante T1, o móvel se encontrava na posição 5 metros. E aí, no instante T2, ele passou agora a ocupar a posição 21 metros. Então, olha, o seu ΔX, o seu deslocamento é de 16 metros. Repito, nesse caso, coincide aí com a sua distância efetivamente percorrida, tá certo? No intervalo de tempo, olha só, então ele tinha aqui no instante T1, 6 segundos. Então, na posição x2, ele chegou aqui, olha, no instante 8 segundos. Portanto, intervalo de tempo de 2 segundos, sua velocidade média, então, é de 8 metros por segundo. Tá certo? Também, repito, vai acabar coincidindo aí com a sua velocidade escalar média, ok? Bom, vamos estudar aqui o gráfico do espaço, a posição x versus o tempo. Olha, o estudo do gráfico é extremamente útil aqui na cinemática. Aliás, em vários aspectos aí da física. Em especial aqui, claro, da cinemática. Vamos pegar aqui, então, os eixos coordenados. Olha só, nós temos aqui na vertical o x em metros, tá certo? E aqui na horizontal o t em segundos, ok? Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui o comportamento aí, a variação do espaço em função do tempo, tá certo? Mais ou menos assim, ok? Não sei se é de verdade, se foi assim que aconteceu com o nosso carrinho, no exemplo anterior. Mas o fato é que nós temos essa curva aí que representa a variação do espaço, a função do espaço, tá certo? Com relação à variável tempo, ok? Bom, olha só, no nosso exemplo, o carrinho se encontrava aqui na posição 5 metros no instante 6 segundos, ok? E aí, olha só, ele passou a ocupar a posição 21 metros no instante 8 segundos. O que nós queremos dizer aí como velocidade média? Olha só, vamos pegar essa reta aqui, olha, que liga os dois pontos, tá certo? Repare que ela é secante a essa curva, da nossa função, ok? E vou pegar aqui, olha, o ângulo de inclinação com relação à horizontal, com o eixo dos tempos. A tangente desse ângulo θ vai me dar exatamente a velocidade média. É porque você vai pegar aqui o cateto oposto, não é verdade? Δx sobre o cateto adjacente, ΔT. Tá certo? Então, tá aí, olha, no gráfico, a tangente aí dessa reta secante à curva, tá? Que liga aí os dois pontos, vai me dar a velocidade média, ok? Velocidade instantânea. Bom, eu vou começar aqui com a definição matemática da velocidade instantânea. Então, vamos lá. Definição matemática. Velocidade instantânea é a taxa de variação do espaço pelo tempo, olha, Δx sobre ΔT, quando ΔT tende a zero.
Bom, quando eu efetuo essa operação, né, de pegar intervalos de tempo cada vez menores, essa variação delta aqui, olha, ela se torna muito pequenininha, tanto que nós chamamos de variação infinitesimal. No caso aqui, diferencial. E nós ainda, no caso, a diferencial do espaço. Então, dx por dt. Tá certo? Mas como é que funciona isso aqui na prática? Então, vamos ter aqui uma ideia intuitiva de como é que funciona isso daqui. Então, vamos lá, vamos pegar aqui novamente o gráfico do espaço em função do tempo. Digamos que seja esse aqui o comportamento do espaço em função do tempo. Ok? Eu vou pegar aqui um instante t0, tá? E nesse instante t0, o móvel ocupa a posição x0. Vou pegar um instante posterior, chamar aqui de t1, tá? E nesse instante posterior t1, o móvel ocupa a posição x1, ok? Você já sabe que se eu pegar essa reta secante, que corta essa curva nesses dois pontos, o ângulo de inclinação aqui, olha, por meio da tangente, me fornece a velocidade média, não é verdade? Então, olha, calculando aí, ΔX sobre ΔT para esse caso, ou seja, x1 menos x0 sobre t1 menos t0, eu vou ter a velocidade média entre os instantes t1 e t2, não é verdade? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um instante agora mais próximo do t0, tá? Vou chamar de t2. E no instante t2, o móvel ocupa essa posição x2, tá? E novamente, se eu pegar essa reta secante, eu vou obter a velocidade média, né, entre os instantes t2 e t0. Olha só, x2 menos x0 sobre t2 menos t0. Tá? Mas eu quero a velocidade instantânea, então eu tenho que encurtar esse intervalo de tempo. Olha, ΔT tende a zero. Eu tenho que pegar um intervalo de tempo muito pequenininho, próximo de zero. Então vamos pegar um outro instante, olha, um t3. E nesse instante t3, o móvel está ocupando a posição x3. E, de novo, se você pegar essa reta secante, você vai obter aí, por meio do ângulo, né, e usando a tangente do ângulo, velocidade média entre os instantes 0 e 3. Não é verdade? Aliás, t0 e t3, né? Então, vai ficar x3 menos x0 sobre t3 menos t0. Bom, se eu ficar repetindo essa operação, pegando instantes cada vez mais próximos do t0, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar exatamente a velocidade instantânea no instante t0. E, em vez de pegar a reta secante, a tendência é de que ela vire aí uma reta tangente, olha só. E aí ela vai ter o seu ângulo de inclinação com relação à horizontal. Tá certo? A tangente desse ângulo θ, né, que fornece aí a inclinação da reta tangente ao ponto t0 aqui, olha, x0, né? Tá certo? Vai me dar a velocidade instantânea, tá? Então tá aí, olha. Vai ser aí, ó, a velocidade instantânea vai ser medida por essa tangente, ok? Nós chamamos essa operação de derivada. Então, a velocidade é a derivada do espaço pelo tempo. Tá certo? Olha, existem algumas técnicas de derivar, né, de você encontrar a função, no caso aqui a função velocidade, a partir da função variável, da função x. Ok? Função, claro, da variável t. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Uma função polinomial, nesse caso aí de grau n. Tá? Aqui o a e o c são constantes. E eu quero encontrar a derivada, né? A taxa de variação dessa função pelo tempo. Tá certo? Repare que eu tenho duas parcelas. Tá? Para encontrar a derivada, eu posso encontrar a derivada da primeira parcela e, separadamente, encontrar a derivada da segunda parcela e somar, sem problema nenhum. Tá certo? Acontece que, olha, nessa segunda parcela, o c é uma constante. E uma função que é constante não tem variação, muito menos taxa de variação. Portanto, se eu calcular a derivada de c com relação ao tempo, zero, não tem variação. Agora, aqui tem variação com o tempo, não é verdade? Até porque aqui é uma função do tempo. E aqui, olha só que legal, para você encontrar a derivada dessa função aqui, e claro, já da derivada de x, né? Você pega o expoente n, desce ele multiplicando, então vai ficar n vezes a elevado a t, como eu já desci o n, eu vou subtrair uma unidade. Pronto, encontrei a derivada do espaço em função do tempo para essa função, a função polinomial, tá? Poderia ter aqui n-1, n-2, e assim por diante, você vai repetir o processo para cada parcela. E aí você vai encontrar aí a função, no caso seria a velocidade instantânea, tá? Para esse nosso caso aqui. E aí você pode encontrar a velocidade instantânea para qualquer instante, é só substituir aqui. Tá certo? Olha, não é só, obviamente, tem essa técnica. Nós temos outras técnicas de derivada. Por exemplo, né, função seno, função cosseno, logaritmo e assim por diante. Tá? Funções compostas. Na medida do possível,
eu vou realmente falar sobre esse assunto, tá? Mas não vou entrar aqui numa aula de cálculo, nem cabe aqui. Quem sabe aí em algumas aulas, quem sabe aí no projeto futuro, não é verdade? Ainda relacionado à velocidade instantânea, eu vou falar aqui do movimento retilíneo uniforme. É um movimento que ocorre com velocidade constante. Então, nós podemos afirmar que a velocidade média vai ser exatamente igual à velocidade instantânea, Δx sobre Δt, tá certo? Mas muitas vezes nos referimos aí à origem dos tempos, t0 igual a zero, né? O tempo inicial, o instante inicial. Olha, efetuando essa operação com t0 igual a zero, Δx, x final menos x inicial sobre t final, que é o t, menos o t inicial, que é o t0. Mas aí, claro, colocamos o valor zero. Nós vamos encontrar a equação aqui, olha, do espaço, né, do x em função do tempo, tá? É uma equação do primeiro grau, olha só. Se você for construir o gráfico dessa equação no plano cartesiano, x versus t, você vai obter uma reta. Uma reta crescente, olha só, se a velocidade for positiva. E, claro, ela vai cortar o eixo x quando o tempo for igual a zero. É o que nós chamamos de x0. Ok? Posição inicial, ou às vezes até espaço inicial. Tá? Olha, nesse caso aqui, você vai observar que a tendência do espaço é sempre crescer. Tá? O móvel vai ocupar posições cada vez maiores. Isso significa, então, que o nosso movimento é um movimento progressivo. Velocidade positiva. Ok? Do contrário, se a velocidade for negativa, você vai obter uma reta decrescente. Então, você vai ter aqui a inclinação para baixo, não é isso? Bom, nesse caso aqui, olha, repare que o espaço diminui com o tempo. Então, o movimento ele vai ser retrógrado, ok? E, claro, para você encontrar a velocidade aqui, olha, basta você pegar o ΔX sobre ΔT em qualquer instante, porque a reta secante e a reta tangente coincidem com a própria reta do espaço, então não tem muito segredo, tá certo? Bom, ainda sobre esse movimento, observando aqui o comportamento da velocidade em função do tempo, olha só, em que a velocidade média é igual à velocidade instantânea, que é o ΔX sobre ΔT, isso aqui ela é uma constante, tá? Vamos pegar então aqui o caso da velocidade positiva, ok? V versus T. Olha, eu vou pegar dois instantes, T1 e T2. Eu vou obter aqui, olha, uma figura delimitada pelos dois instantes T1 e T2, pelo eixo dos tempos e pela função V. A área dessa figura aqui, ela vai me fornecer o deslocamento, olha só, o ΔX, tá certo? Claro que se a velocidade for negativa, o ΔX vai ser negativo, ok? Então tá aí, olha, esse aqui é o movimento retilíneo uniforme. Bom, terminamos por aqui. Espero que você tenha aí gostado do curso ou esteja gostando do curso acompanhando aí essas aulas no nosso canal. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho, compartilhe o vídeo, olha, e não se esqueça de dar aquele seu joinha. E para o curso completo, segue aí na descrição do canal o site, tá certo? Até a próxima!